A gente vai para Curitiba, onde aconteceu o depoimento de Marcelo Odebrecht, um depoimento longo. A gente vai agora para Curitiba conversar com a repórter Tabata Viapiana, que é da CBN lá de Curitiba, e agora nos traz mais detalhes, Tabata, desse depoimento que durou mais de 4 horas, é isso? Bom dia. Oi, bom dia, Kelly, bom dia, Rosane, bom dia a todos. Pois é, mais de 4 horas de depoimento do Marcelo Odebrecht, a portas fechadas numa sala de acesso restrito aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, uma audiência com a presença de poucas pessoas, mas com bastante conteúdo. A ideia inicial era que esse depoimento ficasse sob sigilo, a pedido da própria Procuradoria-Geral da República, até porque a delação premiada do Marcelo Odebrecht também está sob sigilo, ainda no Supremo Tribunal Federal. No entanto, alguns trechos já foram vazados para a imprensa. A gente conseguiu apurar, Kelly e Rosane, que o Marcelo Odebrecht confirmou a existência de Caixa 2 na campanha de Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014. O executivo teria dito durante a audiência que somente a Odebrecht repassou cerca de 150 milhões de reais em valores ilícitos para a campanha presidencial de 2014. Boa parte desse dinheiro foi repassada através do então marqueteiro do PT, o João Santana, que também está bastante implicado na Lava Jato, ficou preso aqui em Curitiba por alguns meses e agora responde aos seus processos em liberdade. Outro assunto tratado durante a audiência foi a questão daquele jantar que o diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, o Cláudio Melo Filho, também delator, disse que teria se reunido com o presidente Temer para discutir um possível repasse de 10 milhões de reais para campanhas do PMDB em 2014. O que o Marcelo Odebrecht disse? Ele afirmou que se reunia, sim, com Temer para discutir doações eleitorais, mas que eles não tratavam especificamente de valores. Esses 10 milhões de reais teriam sido repassados através do ministro licenciado da Casa Civil, o Eliseu Padilha. Então essas são as informações que a gente tem por enquanto sobre esse longo depoimento do Marcelo Odebrecht ao Tribunal Superior Eleitoral. Após a audiência, a defesa do Marcelo Odebrecht disse que não será necessário realizar um novo depoimento. Tudo que ele tinha para falar foi falado durante essa longa audiência. Informações que ele já tinha dito na sua colaboração premiada e que agora ele repete ao Tribunal Superior Eleitoral nessa ação que pede a cassação da chapa de Dilma e Temer. Ele também apresentou alguns documentos ao ministro Herman Benjamin, que é o relator do caso no TSE, algumas planilhas, enfim, ele estava com alguns documentos para embasar as informações que ele mesmo estava repassando ao longo dessa audiência. Defesa do presidente Michel Temer também conversou rapidamente com a imprensa na saída, disse que não poderia dar muitos detalhes sobre o conteúdo do depoimento, porque a ideia inicial era que fosse mantido em sigilo, mas disse que ainda vai aguardar os outros interrogatórios de outros executivos da Odebrecht que vão acontecer hoje e também na próxima segunda-feira para decidir se eles mantêm a estratégia de defesa ou se vão fazer algum tipo de alteração. Até o momento, a gente percebe bem claramente a estratégia da defesa de Temer, que é de separar a sua conduta do presidente, da conduta da ex-presidente Dilma Rousseff. Então eles aguardam os esclarecimentos de outros pontos por parte de outros executivos da Odebrecht para definir o que vai ser feito daqui para frente. Tá certo. Tabata Viapiana, da CBN de Curitiba, trazendo os detalhes, acompanhou todo esse processo, depoimento de Marcelo Odebrecht, que, como disse a Tabata, falou em nomes de Dilma Rousseff, de Michel Temer, do ministro Eliseu Padilha, citando aí esse volume, 150 milhões de reais em Caixa 2 para a campanha presidencial. Tabata, novos depoimentos estão previstos para acontecer em Curitiba, lembrando para o nosso ouvinte que, na verdade, não é a Lava Jato em si, né? Não é o processo do juiz Sérgio Moro. Esse é um processo no Tribunal Superior Eleitoral que trata sobre a campanha, se dinheiro do Petrolão foi parar na campanha presidencial. Exatamente. O depoimento do Marcelo Odebrecht foi aqui em Curitiba justamente porque ele está preso aqui na capital paranaense há 1 ano e meio. Então era mais fácil que o ministro viesse até aqui do que fosse organizada toda uma escolta para levar o Marcelo Odebrecht até Brasília, por exemplo, para prestar depoimento. Então aqui em Curitiba foi mesmo só interrogatório do ex-presidente da Odebrecht. Os outros 4 executivos que vão prestar depoimento nessa ação do TSE, 2 vão ser ouvidos no Rio de Janeiro e outros 2 em Brasília. Tá certo. Obrigada, Tabata, com as informações diretamente de Curitiba. Bom dia e bom trabalho. Obrigada, igualmente. Rosane de Oliveira, 150 milhões. Será que existe alguma campanha eleitoral que não tem Caixa 2?
É muito raro, Kelly. Vamos ser honestos. Francos e honestos. E francos e falar o bom português. Não se tem conhecimento de uma grande campanha eleitoral sem Caixa 2. Sempre houve esse acordo tácito entre os partidos, um não denuncia o outro porque fez a mesma coisa. Isso está aparecendo agora nessas delações da Odebrecht e vai aparecer muito mais quando vierem à tona, porque os doadores estão agora confessando que doaram esse dinheiro que não foi contabilizado, como dizia o saudoso Delúbio Soares lá no tempo do mensalão. Não, isso não é Caixa 2, é dinheiro doações não contabilizadas. Um eufemismo. Era o eufemismo para falar do Caixa 2. Depois veio o ex-presidente Lula, também numa antológica entrevista para uma menina, uma repórter desconhecida lá em Paris, que até foi uma surpresa, porque ela era uma freelancer, deu essa entrevista que foi, eu acho, se não estou enganada, no Fantástico, dizendo, não, o que o PT fez foi Caixa 2, é o que todo mundo faz. Aí agora a questão é saber, o dinheiro do Caixa 2 veio de onde? É dinheiro que a Odebrecht e as outras empreiteiras guardavam lá, uma parte dos seus lucros elas reservavam para isso? Não é. É dinheiro de superfaturamento de contratos, como está ficando claro, e que foi. Então não tem como ter clareza para dizer exatamente, esse dinheiro saiu daquele contrato lá. Tem essas evidências dos benefícios. E uma das coisas mais graves ditas no depoimento de Marcelo Odebrecht ontem, para o meu gosto pelo menos, é de que parte desse dinheiro foi compensação por uma medida provisória que beneficiava a Braskem, que é uma das empresas do grupo Odebrecht. Quer dizer, então tinha um carimbo aqui. Esse dinheiro faz parte deste esquema. Quer dizer, aprova lá que eu te pago aqui. Aprova lá que eu te pago aqui. E o que a gente ouviu de outras delações premiadas, do próprio Sérgio Machado, de vários casos que já vieram à tona, é que havia sim essa negociação muito explícita de enxertar penduricalhos de medida provisória, que é outro absurdo, é outra jabuticaba brasileira, que eu não conheço um país que tenha isso. Digamos assim, a medida provisória é sobre isenção fiscal para alguma coisa. Mas ali se pode pendurar um negócio que não tem nada a ver, nada mesmo. Pode ser de escola, de saúde, de qualquer coisa. Bota um adendo lá na medida provisória. E assim funcionam essas relações. Então, já apareceu notícia de dinheiro grosso para a campanha de José Serra em 2010, campanha presidencial, dinheiro depositado no exterior. Tem denúncias, já delações que falam de dinheiro de Caixa 2, dinheiro grosso para a campanha de Aécio Neves. O avião do Eduardo Cunha, Eduardo Campos, sim. Campos, que morreu naquele acidente, aquele avião até hoje não está bem esclarecido, mas há ligações com esses grupos. Então, o financiamento de campanha no Brasil está contaminado pelo dinheiro do Caixa 2. É histórico isso. E já se perderam várias oportunidades de mudar. Por quê? Porque não interessa a quem tem o poder de decidir alterar esse sistema que favorece exatamente o poder econômico. E porque às vezes tem sobra de campanha que fica com esses personagens. Que enriquece muita gente. A sobra de campanha explica por que tem tanta gente que tem dinheiro lá no exterior, que não poderia aparecer, até tem gente repatriando dinheiro de sobra de Caixa 2. Tudo isso é um esquema que está muito contaminado. E por que se fez campanhas bilionárias? Eu não me surpreende absolutamente o Marcelo ter dito que parte desse dinheiro, ou uma boa parte desse dinheiro, foi para o marqueteiro João Santana e foi depositado lá no exterior. O casal João Santana já confessou isso. Agora vocês entendam, agora o nosso ouvinte junta as peças e entende por que os nossos deputados e senadores estavam fazendo tanta força e tanta questão de aprovar um projeto de anistia para o Caixa 2. Sem dúvida. Agora, né? Fica claro. A gente já vinha explicando isso e fica muito claro, porque diante do depoimento, da delação premiada da Odebrecht, eles sabiam que essas informações viriam à tona. Não só nas palavras de Marcelo e dos demais executivos, mas eles têm provas. As informações de hoje dão conta também que, além do depoimento, Marcelo Odebrecht repassou provas que ele tem guardadas, documento, depósitos, não sei exatamente o que é, mas ele repassou provas do que ele está dizendo, desses repasses, nesse valor de 150 milhões de reais para a chapa Dilma Temer, E aí, tem a divisão do negócio, não tem como dividir, os dois estão juntos
na campanha eleitoral. Eu ia te perguntar isso, Carolina. Isso, tem ou não tem? Primeiro, se tem ou não tem. Segundo, tem gente que quer e muito a separação. Vamos por partes, né, Kelly? A gente observando, e é evidente que não tem como dividir. Os dois concorreram juntos na campanha, um na cabeça de chapa como candidato a presidente, o outro vice-presidente, fizeram campanha, foram eleitos, os dois se beneficiaram desses recursos. Mas a tese da defesa de Michel Temer é que as contas têm que ser analisadas em separado. E vou dizer uma coisa a vocês. Já houve ganho de causa aqui em Brasília, numa situação bem semelhante, de uma chapa que era o PT e o PMDB, os dois, e a Justiça Eleitoral aqui de Brasília reconheceu a possibilidade de dividir as contas de campanha, já dando uma ideia do que poderia ser essa análise do Tribunal Superior Eleitoral. Coisas inexplicáveis, mas que acontecem na justiça também. Isso está em análise. No meu ponto de vista, não tem como dividir. Mas Marcelo Odebrecht conta nesse depoimento dois momentos diferentes, dois momentos de negociação desses recursos. Com o grupo de Dilma, ele disse que negociava diretamente com Guido Mantega e com os marqueteiros, como a Rosane já citou. E no caso de Michel Temer, ele reconhece que houve aquele famoso jantar aqui em Brasília com Michel Temer em 2014, em que eles conversaram a respeito do apoio da empreiteira ao PMDB. Só que, disse Marcelo Odebrecht nesse depoimento, a negociação a respeito do repasse mesmo dos 10 milhões foi feita, segundo ele, com o ministro que está em licença médica, o ministro Eliseu Padilha. Ou seja, mais uma vez surge o nome do ministro Eliseu Padilha nessas negociações envolvendo os recursos. Sobre isso, Carolina, bom, primeiro, né, ele citou, tem para todos os gostos, né? Para quem não gosta da Dilma, ele citou a Dilma. Para quem não gosta do Temer, ele também citou o Temer. A gente vai englobar tudo isso. Mas sobre o fato de ter citado Eliseu Padilha, a gente separou uma entrevista, um trechinho de uma entrevista que o ministro deu aqui ao Gaúcha Atualidade, para vocês, para a Rosane, para a Carolina e para o Daniel Escola, e foi questionado sobre esse fato. Será que o seu nome não vai aparecer daqui adiante em alguma delação? Vamos ouvir como foi essa entrevista. De que eu não fui candidato em 2014. Eu não tinha, pessoalmente, nenhum interesse na eleição, Eliseu Padilha. Eu trabalhei como alguém que trabalha nas eleições, como todo mundo sabe, portanto, eu não tinha por que pedir ou receber dinheiro de ninguém. Não pedi e não recebi dinheiro de ninguém. O senhor pode afirmar agora, ministro, é a última pergunta sobre esse assunto. O senhor pode afirmar agora que, mesmo que aparecerem ou se aparecerem outros detalhes sobre essas delações, o senhor mantém a posição de que nunca houve qualquer relação que pudesse ser configurada como uma relação irregular de transferência de dinheiro da construtora para as campanhas políticas? Veja, o que foi dito, e eu vou repetir, o PMDB recebeu, na forma legal, escriturou, prestou conta os recursos que são referidos pela Odebrecht, 10 milhões. Lá está, na prestação de contas, foi recebido e foi prestado conta. E foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bom. Tá aí a palavra do ministro licenciado Eliseu Padilha. Vou voltar lá no depoimento do Marcelo Odebrecht. Ele disse que se encontrou, sim, com o presidente Temer durante tratativas para a campanha, mas negou que acertou com o Temer. Ele disse que não houve um pedido direto pelo então vice-presidente, hoje presidente da República, nessa doação de 10 milhões. Ocorre que, na delação que vazou do Cláudio Melo Filho, que é ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, ele mencionou sim o jantar e disse que o Temer pediu pessoalmente auxílio financeiro ao empreiteiro, que se comprometeu com 10 milhões. Ou seja, tem duas versões, a do Cláudio Melo Filho e a do Marcelo Odebrecht. Em relação ao Eliseu Padilha, o que diz o Marcelo, ou o que disse o Marcelo no depoimento ontem, o valor já estava acertado anteriormente e que o encontro foi apenas protocolar. De acordo com o empresário, as tratativas para a doação foram feitas entre o ministro da Casa Civil e o executivo Cláudio Melo Filho. Ele admitiu que parte dos pagamentos pode ter sido feita assim, via Caixa 2. Aí eu pergunto, Rosane e Carolina, é uma estratégia
para tentar retirar do presidente da República, Michel Temer, e colar todos os episódios ao Eliseu Padilha, como aconteceu lá no Mensalão, de tirar o Lula da jogada e colocar toda a responsabilidade sobre o Zé Dirceu? Eu não duvido de mais nada. Não duvido de mais nada. Nós, nesse momento, infelizmente, não temos como falar com o ministro Eliseu Padilha, porque ele está hospitalizado, se recuperando de uma cirurgia de retirada da próstata no Hospital Moinhos de Vento. Mas está com uma cara de que as coisas estão se encaminhando para um lado, assim, joga a culpa na Geni, sabe? Manda para lá. Manda para lá, porque o Padilha é um articulador do governo, era um articulador do PMDB, sim, recolhia, fazia contatos, articulou doações de campanha para candidatos do PMDB aqui no Rio Grande do Sul, para vários tiveram a campanha assegurada pela articulação que ele fez. Então, tem essa cara aqui, até agora não está muito explicado ainda, essa fala do Yunis, amigo do peito de Michel Temer, velho amigo, mais de 40 anos de amizade, que de repente saiu dizendo, fui mula involuntária do Padilha. Disse ele. Saiu dizendo, procurando as pessoas para dizer. Deu entrevista, disse isso para o Ministério Público e no caso do advogado, do Yunis, que também foi assessor da Presidência da República e caiu quando vazou essa delação do Cláudio Melo Filho, dizendo que a entrega, uma das entregas tinha sido feita no escritório dele, ele saiu do governo, depois agora resolveu falar. Então, isso não está ainda bem explicado, tem algumas coisas que são obscuras. Quando eu disse aqui que eu não acredito que tenha cassação de Temer, que esse processo vai se arrastar, eu disse que era um palpite, mas era brincadeirinha, não é um palpite. Por que eu digo isso? Porque há toda uma articulação do governo em vários campos, no campo político, no campo jurídico, e uma dessas manobras, só uma, para ficar claro para o nosso ouvinte, que está sendo articulada pela defesa de Michel Temer, qual é? É anular esse depoimento de Marcelo Odebrecht, ou pedir a anulação, dizendo que ele só foi solicitado no processo que corre lá no TSE, depois do vazamento daquela delação do Cláudio Melo Filho. E por isso deveria ser anulado. E que por isso deveria ser anulado. Bom, só aí a gente tem pano para manga para muitas, para se ganhar tempo. Essa é só uma, né, Rosane? Vamos ganhar tempo, né? Estão falando em troca de ministros, Carol. Fala também em troca de ministros, né? Tem ministros se aposentando. Tudo isso vai ganhando tempo. E aí, 2017 vai embora, termina 2018, daqui a pouco já começam as articulações para a eleição e 2018 vem aí. Vão ganhar, isso que eu venho dizendo há bastante tempo, vão ganhar tempo com essas ações na justiça. Não podemos esquecer outro ponto importante. A repórter que conversou conosco lá de Curitiba, ela fez essa lembrança. Esse depoimento do Marcelo Odebrecht era sigiloso, era para ser sigiloso. Era para ser, né? Era para ser sigiloso, porque ele repetiu as informações que ele já passou em delação premiada ao Ministério Público e à Polícia Federal dentro de um acordo de delação, que é um acordo. Até agora, aquelas informações estão lá na PGR, no Supremo Tribunal Federal, não vieram à tona. Vazaram agora do Tribunal Superior Eleitoral. E de maneira que não poderia, porque era um acordo sigiloso. Então, tudo isso, a defesa de Michel Temer ou de Dilma podem utilizar para tentar barrar, para tentar atrasar todo o processo no Tribunal Superior Eleitoral. E sim, Kelly, eu acredito que o que a gente está observando aqui em Brasília é uma tentativa de blindar Michel Temer. Eu fiquei com essa impressão no ar. De blindar o presidente da República. E claro, nós já vimos, eu já vi aqui em Brasília, acompanhei de perto o Mensalão, o que aconteceu naquele episódio. Blindaram Lula e o grande vilão naquele momento foi José Dirceu. E aqui a gente observa, sim, estão fazendo todos os movimentos de todos os lados para blindar Michel Temer. No final das contas, quem restará ao lado de Temer é que a gente não sabe, mas que estão fazendo de tudo para blindá-lo e para esticar a permanência dele, sim, à frente da presidência da República até 2018, não há dúvida alguma. Lembrando sempre, Kelly e Rosane, Michel Temer não pode ser julgado por ações cometidas antes da presidência da República. Antes dele ter assumido a presidência, foi exatamente o que aconteceu com a então presidente Dilma. Ela sofreu impeachment pelas pedaladas, e não porque qualquer outra coisa que ela poderia ter cometido antes de ser presidente da República. E o que pode mesmo atingir Michel Temer é essa ação de cassação no Tribunal Superior Eleitoral.